Oi, tô super animada. Hoje é uma live com a Bia Cioli, uma antropóloga maravilhosa, mas que eu vou deixar ela se apresentar. Oi, Bia maravilhosa. Oi, Má. Peraí. Gente, faremos uma live com Bia Cioli Lins, essa maravilhosa diva. Oi, gêmea! Oi, gêmea! A gente tá até Ai, a gente é tão idêntica que as pessoas com a agora mesma, vão ter oportunidade de ver isso. com a mesma cor de batom, inclusive. Ai, bom, Bia, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar me apresentando e depois eu passo a palavra para você, porque eu tenho uma teoria que divas se apresentam. Então, Tá bom. né, eu nem preciso, eu não vou fazer essa apresentação por você, porque é desnecessário. Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga clínica, sou ativista em direitos humanos, sou consultora e palestrante para saúde mental e questões raciais e de gênero, tendo um olhar nas questões de gênero voltado para a violência contra as mulheres. É um dos temas que a gente vai abordar hoje também, que eu sei que a Bia manja. Bia manja muito sobre muitas coisas, gente. Mas a Bia, coitada, ela sofreu na minha mão, eu vou confessar antes dela se apresentar, que eu mandava áudios para ela, dizendo, Bia, vamos falar, porque o universo tá assim, o que que a antropologia pensa sobre tudo. Bia sofreu na minha mão. Mas vai dar tudo certo, Bia. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Quero que Certamente. você se apresente, né? E quero só dizer que é uma honra estar aqui contigo, gêmea. Você é muito querida. Olha só aceitei porque é você mesmo que me convenceu. Mas olha, aqui é outra. Nós Ai, Ari! somos umas trigêmeas, mais parecidas que eu e você. Eu sou a Ari. Enfim, bom, eu sou doutora em antropologia social pela Universidade de São Paulo. Eu fiz meu mestrado lá também, sou formada em ciências sociais, também pela mesma universidade. E eu pesquiso assuntos relacionados a acesso a direitos com relação a mulheres, em especial a temática da violência doméstica e familiar, violência sexual, violência contra mulheres na internet. E é isso, além disso, milito também interseccionalmente. Faço parte de um núcleo de pesquisa chamado Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença, que congrega pesquisadores e pesquisadoras que pesquisam questões a partir de gênero, raça, classe, sexualidade, deficiências, enfim, outros marcadores que podem aparecer. E que mais que eu posso falar de mim? Sou canceriana com ascendente em Capricórnio. Eu não entendi. Pois é, signos. Signos são uma questão. Podia Talvez ser a uma. gente volte neles. Oi, Franci! A Fran lá, Talvez linda. a gente volte neles em algum momento. Mas, Bia, para começar, é o seguinte: eu tenho quase certeza que eu vi em alguma postagem sua isso. Se eu me enganei, você me desculpa. Hum. Mas eu vi você falando alguma coisa sobre um isolamento versus distanciamento, porque muita gente usa o termo isolamento. Sim. Né? Eu, como psicóloga, eu prefiro o termo distanciamento físico, porque eu não acho que estamos em distanciamento social. Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, mostra que a gente não está em distanciamento social. Né? Mas é claro que eu sei que a antropologia, de repente, ela até vai cunhar esse social de uma outra forma. Eu queria começar falando disso. Qual é o termo que você defende? Isolamento, distanciamento físico, social e por quê? Não, você não tá errada, não. Eu escrevi mesmo. Eu escrevi um texto, eu acho que no Facebook, e depois eu fiz um vídeo em colaboração com o PAGU, que é o Centro de Estudos de Gênero da Unicamp, e o NUMAS, que é o núcleo do qual faço parte na USP, que está disponível no YouTube, que é um pequeno vídeo de 10 minutos falando sobre quarentena e violência contra mulheres, em que eu também falo um pouco dessa questão. Na verdade, não é uma escolha nem minha, nem uma sugestão minha, é algo sobre o qual me informei e passei a adotar nas minhas Tá. falas. Vou melhorar isso aqui para não ficar tremendo. Hum. Eu tô com medo de acabar a bateria. Aí tá carregando, mas agora eu tirei do carregador. Pronto, agora vai melhorar.
Enfim, o termo distanciamento físico foi proposto pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, no final de março ainda, ou seja, já tem algum tempo, em se tratando da proporção que a gente está vivendo essas experiências de quarentena. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar na minha vida, nunca tinha sequer ouvido o termo quarentena para pessoas. Para mim foi uma grande surpresa. Eu só descobri que existia depois que eu tive que começar a vivê-la, mas enfim. E a sugestão da Organização Mundial de Saúde é para, ao invés de usar a expressão isolamento social, usar distanciamento físico. Até porque hoje, né, nós temos a nosso favor, com as tecnologias digitais, muitas possibilidades de contatos e comunicação e interações das mais variadas naturezas, que não são menos reais, porque são mediadas pela tecnologia. Elas só são diferentes, elas têm essa circunstância, mas qualquer interação humana é tão mediada quanto a que a gente está vivendo agora. A primeira mediação que a gente vive é a própria linguagem. Eu me comunico com você a partir do repertório de linguagem que eu tenho, e você usa o seu, e isso já pode causar, e já causa uma série de desencontros, porque isso já é uma mediação entre dois sujeitos. Então, a Organização Mundial da Saúde propõe isso porque talvez a gente nunca tenha precisado tanto do social como agora, no momento em que nós temos a principal, se não a única medida profilática para o que está acontecendo o distanciamento para evitar a propagação do vírus, né? Nós não temos ainda uma vacina, tampouco uma medicação cientificamente comprovada em sua eficácia. Então, o que a gente pode fazer é tentar ao máximo evitar encontrar fisicamente com outras pessoas. Mas isso gera uma série de ansiedades, angústias, problemas, porque nós somos... para além de discutir a questão econômica, da economia, dos efeitos econômicos da pandemia, mas pensando do ponto de vista subjetivo mesmo, do efeito no sujeito, em cada indivíduo, em cada um de nós, a falta que a gente sente da nossa rotina costumeira, da nossa noção de normal, que bem ou mal era o normal que a gente estava acostumado, das pessoas que a gente encontrava, da nossa perspectiva de futuro, que bem ou mal era o que a gente tinha. Então, essa sugestão me pareceu bem sensata, né? A OMS se baseou numa série de colocações, sobretudo de psicólogos sociais britânicos. E eu tenho usado, toda vez que eu vou me referir a esse momento, a expressão distanciamento físico, explicando que ela é uma opção. A gente enfatize o social, a gente precisa de aproximação social nesse momento. Nós precisamos, como eu trabalho com violência contra a mulher, a gente não sabe que se a violência contra a mulher ocorre mais no espaço da casa, no espaço das relações íntimas e familiares, e agora a principal orientação é estar em casa, então as pessoas estão mais vulneráveis a essas situações de violência, como é que a gente pode se fazer presente a despeito de não estar fisicamente do lado, né? Sim. Então, para mim é fundamental a expressão distanciamento físico ao invés de isolamento social. Justamente porque nós precisamos muito do social, do coletivo agora. Sim, sim. Inclusive, pensando em saúde mental, né? O distanciamento social... Desculpa, o distanciamento... o distanciamento físico, ele traz impactos, né? Porque nós estamos acostumados, e aí todo mundo fala, né, em relação ao brasileiro, de gente abraçar, beijar, encostar e tudo mais, nós estamos acostumados. Então, ele traz impactos sobre saúde mental, mas eu quero entrar nisso mais pra frente. E também vamos falar um pouco sobre violência contra a mulher, mas daqui a pouquinho. Antes, eu estava lendo o seu artigo, né? Você fez um artigo no mês passado, né? Foi em abril, que você publicou naquele blog Antropólogos, né? E eu estava lendo seu... Isso, eu estava lendo seu artigo, e aí, para a gente começar entrando no tema que a gente vai falar, né, que é sobre... Gente, eu esqueci de anexar, porque eu sou essa pessoa que ainda falho nessas coisas, mas eu vou melhorar, tá? Eu prometo. Até o final da maratona das lives, eu vou melhorar quando coloquei o nosso tema. Mas o tema é mulheres e crise, né? A correlação que a gente vai fazer, né? Situações de crise com as mulheres. E
Você trouxe nesse artigo, você fala um pouco, na verdade você trouxe da nota, né? Mas eu já tinha lido uma reportagem com a Denise, que é antropóloga, que a tese dela, acho que de doutorado, se não me engano, ela estudou o ebola, né? E essa relação com as mulheres, que as mulheres mais morriam, ela traz vários dados e motivos sobre isso. E eu queria que você comentasse um pouco como a gente pode, antropologicamente, Bia, fazer essa correlação. Por que que... E aí eu li algumas matérias também que uma em cada 4 enfermeiras são mulheres, uma em cada 4 profissionais de limpeza são mulheres, e que as mulheres estão morrendo e provavelmente vão morrer mais até o final da pandemia, que não é até o final do distanciamento, né? É a pandemia mesmo que a gente não tem ideia, acho que ainda não temos ideia de quanto tempo vai durar enquanto não houver vacinação em massa ou um tratamento de fato efetivo. Então, eu queria que você fizesse uma relação antropológica sobre isso. O que as ciências sociais, de maneira geral, podem contribuir para a gente pensar no momento que estamos vivendo agora é o seguinte: se o vírus é uma questão biológica e se, como tem sido alardeado por muita gente da área da saúde, da área médica, ele não discrimina, a gente não sabe ainda como é que é o comportamento dele com relação ao organismo, a sociedade discrimina sim, a sociedade hierarquiza, ela exclui, Então, o que a gente pode fazer como cientista social é mostrar como a experiência da pandemia, do adoecer, do perder pessoas amadas, das incertezas, das inseguranças e da experiência do distanciamento físico a partir da quarentena, são vivenciadas de maneiras diferentes a partir de como você é atravessado por esses marcadores sociais da diferença. É totalmente diferente você ser uma pessoa da elite, num centro urbano, que está podendo fazer home office. Você, né, recentemente teve a polêmica da reportagem, se eu não me engano, da Folha, não lembro se Folha ou Estadão, com os juízes, os membros do Judiciário Paulista, Sim, que estão tendo que isso. cuidar dos homens pela primeira vez, tendo que cuidar dos filhos. E a diferença que você é, se você é uma mulher negra na favela, na periferia, com muitos filhos, tendo que continuar trabalhando, uma pessoa com mais idade. Então, se o vírus não discrimina, a sociedade discrimina, e é para isso que a gente está prestando atenção. As políticas públicas, as tomadas de decisão coletivas não podem ser baseadas na experiência de grupos, de alguns grupos. Ela tem que pensar essa variabilidade, essa multiplicidade da sociedade e as injustiças perpetuadas por ela, né? Pela sociedade, que somos nós. Foi interessante você mencionar a Denise Pimenta, fica a dica para quem está assistindo. A Denise Pimenta é uma colega de profissão minha, mas também uma amiga pessoal, uma pesquisadora incrível, cujo doutorado, defendido ano passado na USP, foi sobre... ela foi para Serra Leoa estudar o impacto da epidemia do ebola, né? A princípio, ela ia estudar em relação com os Médicos Sem Fronteiras, aquela organização de profissionais da área da saúde que atua de maneira voluntária, a partir de uma perspectiva humanitária e tudo mais. E ela chegou lá e percebeu como a epidemia ela tinha uma questão que era completamente vivida de maneiras diferentes por mulheres e homens. Então, a pesquisa dela acabou sendo como gênero se relacionava com a pandemia ali do ebola. Na Serra Leoa, aprendi com ela. Na Serra Leoa, não é em Serra Leoa. Na Serra Leoa. Boa. Na Serra Leoa. Não sabia, as mulheres são as responsáveis, como não muito diferente do contexto que a gente vive, mas ainda mais responsáveis pelos cuidados, pela manutenção da vida, pelos cuidados com a família, pela alimentação, os cuidados com os corpos e também os ritos funerários, no caso da Serra Leoa. Então, as mulheres adoeciam mais, morriam mais de ebola e também eram mais responsáveis por cuidar dos doentes, né? Que não é muito diferente daqui, né? Não é muito diferente. Se a gente parar para pensar nesse número que você trouxe das profissionais da área de enfermagem, a gente vê que há um estereótipo que a gente continua perpetuando de que profissões ligadas ao cuidado
ainda mais o Sim. cuidado mais tete a tete, assim, mais no dia a dia, são profissões femininas. A gente pode pensar na enfermagem, mas também na docência, na educação, Sim. né? Educação de Sim. crianças. Se a gente vê a porcentagem de mulheres nos cursos de pedagogia com relação a homens, ela é totalmente desproporcional com relação à demografia, né? Uhum. Então, é esse tipo de análise que é fundamental e indispensável, porque afinal nós não estamos lidando só com uma realidade fisiológica que é o vírus, mas como o vírus atravessa as sociedades e o mundo que a gente vive, essas análises que as ciências sociais, no nosso caso a antropologia, que permite que a gente utilize um método de pesquisa, de ir para campo, estar em contato com as pessoas, vivenciar, conviver, é um método de convivência. Então, Denise foi muito corajosa. Eu me lembro quando começamos a nossa Sim. pesquisa, o meu doutorado, que foi sobre violência contra mulheres na internet, exposição de imagens eróticas, e as pessoas diziam para mim, ai, mas como é difícil ficar ouvindo narrativas de violência. Eu falava, gente, a Denise está indo para a Serra Leoa. Em Uhum. plena pandemia, epidemia, no caso, Sim. de ebola. Sim. Então, ela tem sido uma voz muito importante das ciências humanas na reflexão sobre a pandemia do novo coronavírus. Esteve num programa na TV Cultura, deu algumas entrevistas. Se você quiser, depois eu te mando uma série de links para Ah, você eu conectar. quero, eu quero. Na verdade, preciso ler a tese dela, deve estar publicada, né? Eu Tá no banco imagino de que. teses na USP, Sim, eu preciso ler, mas eu já vi várias referências sobre a tese dela, porque dá para a gente fazer um comparativo, principalmente quando a gente pensa o quanto que as mulheres são atingidas, né? Quando a gente tem esses momentos de crise, né? Aliás, Por conta. Pode tá. falar, Bia, pode falar. Tem uma pergunta aqui da Janete, Minha que é: mãe, te amo. Ah, ai, linda. oi, minha mãe é adotiva, então, já que eu sou gêmea. Exato, exato, a gente é gêmeas, exato. Tá vendo, dona Janete? Você nem lembrava de ter parido, essa coisa tão pálida. É. Mas, enfim, ela perguntou se a antropologia explica. Bom, a ciência social, essa relação entre a proporção de mulheres, mais mulheres atuando com trabalhos de cuidado. Sem dúvida, não só a antropologia, quanto estudos de gênero, que são os estudos sobre como nós construímos o que a gente percebe como sendo masculino e feminino. A partir do momento que a gente associa a feminilidade, o ser mulher, a cuidar, né? E é uma associação que não é em absoluto biológica, não está associada ao sexo, não é uma predeterminação biológica, mas são construções sociais que fazem com que a gente associe uma coisa a outra muito imediatamente. Isso impacta a forma como as meninas vão escolher profissões e até as possibilidades que elas vão ter no mercado de trabalho, né? A gente não à toa vê uma série de mulheres que vão para campos muito masculinizados, contando as experiências de preconceito, de discriminação, as dificuldades que sofrem. Isso também impacta diretamente os salários dessas profissões. Não à toa, profissões mais feminilizadas costumam ser as mais mal remuneradas, né? Há estudos muito completos sobre, por exemplo, a relação entre a feminilização da docência e a educação. Se a gente pensar historicamente, isso é uma prova de que não são determinantes fisiológicos, não é o sexo que determina nossas habilidades profissionais, é que até o século XIX eram homens que ensinavam, até porque mulheres eram proibidas de terem acesso à educação formal. Então, eram os padres, depois eram professores homens nos internatos, nas escolas de elite. E no século XIX começou a haver um processo de feminilização, que a gente chama, da educação, né? Sobretudo a partir de uma ideia que se difundiu de que a mulher como professora se preparava para a maternidade. Era como uma espécie de um estágio, né? E isso também era um dos argumentos em prol da diminuição do salário das educadoras, sobretudo infantil. Um argumento de que o trabalho de uma mulher era um trabalho parcial, era um trabalho que a renda compunha com a do homem, então a renda podia ser menor, né? Não à toa,
quanto menores são as crianças, menores são os salários dos profissionais de educação, né? Começando ali no infantil, indo para o fundamental, médio. E quanto mais a gente vai subindo na idade, mais a gente encontra docentes homens. Tem muitos poucos na educação infantil, um pouco mais no fundamental, um pouco mais no médio. No ensino superior, tem muito mais professores homens e são muito melhor remunerados. E se a gente pensar na área da saúde, isso acontece também com a enfermagem e a medicina, né? O mito da enfermeira é uma mulher. Pensa imediatamente em uma mulher, alguém que cuida, e não à toa, e sobretudo né, os técnicos e auxiliares, as técnicas e as auxiliares de enfermagem que ganham consideravelmente menos do que a chefia de enfermagem, que são pessoas graduadas, né, na faculdade, e médicos e médicas. Então, esse tipo de correlação que é trazido pela sociedade, que não é um dado divino, não é uma consequência dos nossos corpos, que as ciências sociais e a antropologia se dedicam a fazer. Sim. Você falando isso, eu lembrei, há um tempo atrás eu estava em algum espaço e alguém fez uma fala, talvez tenha sido a Mafuane, do Instituto Avon, eu não tenho certeza se foi ela, eu nunca achei essa pesquisa, mas a pessoa trazia uma pesquisa que tinha sido feita com crianças de 7 anos, eram meninos e meninas, e aí se perguntava sobre os papéis de gênero. É a pesquisa da Michelle. Que era coisa de menino e que era coisa de menina? As princesas. Isso, exato. Michelle é uma das minhas melhores amigas, minha amiga irmã. Aliás, Michelle mora em Belém. Você agora. Tá bem de amiga, hein, Bia? Né? Você vê você, minha irmã gêmea, Denise, Michelle. Mas a Michelle é mesmo assim, uma das minhas amigas irmãs. Ela agora é professora na Federal do Pará. Tá em Belém, em lockdown. Com notícias sempre muito terríveis do que está acontecendo em Belém, do que o Norte está vivendo de maneira geral. Sim. Eu estava vendo que... Pode falar? Não, pode falar. É que tá dando uns atrasinhos, por isso. Eu não vi o que você estava falando. Pode terminar, Bia. Depois eu comento. A Michelle, no mestrado, fez uma pesquisa com crianças bem pequenas, né, em escolas em 3 escolas no interior de São Paulo. A pesquisa dela era como... logo cedo as crianças já conseguem percebendo e reproduzir normativas, né, expectativas de gênero. Então ela trabalhou com crianças, como as crianças aprendem e reproduzem isso, que repertório que elas têm, o que elas consideram que é ser uma mulher, que é ser uma menina, e ela fez isso a partir do consumo dos produtos das princesas da Disney. Né? E com crianças, com meninos e meninas, porque afinal as relações de gênero são construídas a partir da relação entre masculinidades e feminilidades, masculinos e femininos. E ela trabalhava com crianças de 5, 6, 7 anos, que, pasmem, já muito pequenas, já sabiam reproduzir discursos e já se imputavam até em si expectativas muito normativas a respeito do que elas entendiam como ser mulher e o que era ser mulher e ser homem, né? Sim, e como isso impacta, né, Bia? A gente pensar esses papéis de gênero, né? Eu gosto de colocar um entre aspas, porque é uma discussão muito ampla, né? Gênero é uma discussão muito ampla, né? E como impacta para a gente, né? Como impacta para as crianças, impacta inclusive na violência, que é o tema que a gente vai entrar agora. Um impacto principalmente, eu vejo, tem um impacto sobre os dois, o homem e a mulher, de formas diferentes, obviamente, porque a gente sabe que o extremo, né, aí desse papel, né, da cuidadora, da fragilidade, daquela que tem que ficar em casa e cuidar dos filhos, né, e da responsável por manter as relações, o casamento, né, nós somos as grandes responsáveis por levar adiante, né, o casamento. E a das relações, Exatamente. Então a gente sabe que essa questão dos papéis de gênero, ele traz um peso, um impacto, né, absurdo sobre homens e mulheres,
para as mulheres, chegando ao extremo que é um feminicídio. Eu sempre penso o feminicídio como o extremo ali de todas as violências, quando a gente extrapolou todas as violências e a gente tem ali o feminicídio. E eu acho que ele é uma consequência do machismo. Inclusive, eu queria pesquisar sobre isso, talvez já tenha pesquisas. Eu acho que ele é uma consequência muito grande do machismo, né? Porque a gente sempre vê na fala dos autores de violência, eu lembro em atendimento, né, fazendo atendimento com autores de violência, e as falas eram muito parecidas no sentido de que eles se sentiam muito dono das mulheres. Não, mulher minha não me faz de besta, eu prefiro ser homicida, né, do que corno e coisas desse sentido, né? Então você vê que a mulher nesse papel sempre de propriedade, né? Uma vez eu lembro que eu tive a experiência de conhecer uma pessoa e ele disse para mim que a mulher para ele era como um bibelozinho para andar do lado dele. Então, assim, tem uns pensamentos, umas coisas assim muito bizarras, né? Que eu vejo que está muito vinculado a essa questão dos papéis de gênero, né? E quando a gente pensa na violência, e aí, só por outro lado, para complementar, eu falei dos homens, mas aí a negação, né? A forma de não lidar, ou a forma de lidar de uma forma assim, para usar uma palavra que não seja muito, um tanto quanto, não inconsequente, mas o machismo mesmo impactando a forma como os homens lidam com as emoções, né, de não poder falar, de não poder falar sobre as emoções, dizer como se sente, e tudo isso que fica lá sendo reprimido, a psicologia vê isso como um grande gatilho para violência, né? Porque você não pode dizer homem não chora, né? O homem aguenta tudo, tudo é muito justificado, né? E o mundo está muito aqui para servir os homens, né? A gente tem sempre essa conversa aqui em casa, a dificuldade, por exemplo, da divisão das tarefas domésticas, porque os homens não sentem que esse é o lugar deles, que isso vai afetar a masculinidade deles, inclusive, né? Então, eu acho que essa questão dos papéis de gênero, quando a gente entra na questão da violência propriamente dita, né, pensando nos números, no aumento, né, que a gente está tendo, né, antes tinha estava tendo uma subnotificação, daí o estado de São Paulo acho que foi até um precursor na questão do boletim de ocorrência online. Eu sei que outros estados também estão fazendo, não são todos ainda, mas alguns outros estados estão fazendo boletim de ocorrência online, e o número de denúncias aumentando. Isso já veio, né, de outros países que alertaram a gente, né? A China fez o primeiro alerta, porque foi o primeiro país a adotar o distanciamento físico, né, como forma de combater a Covid-19. E a gente está nessa situação no Brasil, né, em que os números crescem, os números de feminicídio crescem muito, né? Teve a nota do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu fiquei muito assustada quando eu vi os números. Fiz até uma live com a Samira sobre isso, a gente falou um pouco sobre segurança e a nota técnica que o Fórum emitiu no mês passado também, se não me engano. Mas enfim, Bia, eu queria te ouvir um pouco, né? Você estudou também sobre isso, eu sei que o seu estudo foi mais ligado às redes sociais, à internet, né? Isso no Mas eu doutorado, queria. né? Sim, Meu mas eu queria mestrado ouvir foi você. sobre o Ah, trabalho eu não sabia policial sua tese. nas delegacias de defesa da mulher de São Paulo e ali Maria da Ai, Penha. que legal. Ai, a gente vai ter que falar sobre isso também, né, Bia? A gente tem um Então, mas eu tempinho achei aí. interessante, você começou falando da pesquisa da Michelle sobre as crianças, e eu vou até contar um episódio que está na minha dissertação de mestrado, que é uma conexão entre essas duas pesquisas. A Michelle é uma colega de profissão minha, a gente foi orientada pela mesma professora no mestrado, e a gente fez parte do mesmo núcleo, hoje ela está no Pará. Nós somos amigas pessoais, mas então a gente desenvolveu um projeto na USP que chama Numas Vai à Escola, que é um projeto de Legal. extensão em que a gente leva debates a partir das pesquisas que a gente desenvolve na universidade para escolas públicas e privadas. As privadas, óbvio, é um serviço, as públicas não, que elas contratam, e a gente Sim. leva pesquisadores e pesquisadoras da universidade para discutir os marcadores sociais da diferença nas escolas a partir de exemplos de pesquisa e discussões sobre acesso a direitos e desigualdades, né, contestação de desigualdades. E aí a gente, quando ia apresentar nossas pesquisas na época do mestrado, e a Michelle falava, bom, eu pesquiso a construção de papéis e expectativas de gênero na primeira infância, a partir do consumo de produtos da Disney, e as pessoas falavam, ai, que legal, que bonitinho. Né? Aí eu falava, bom, eu pesquiso a atuação policial em delegacias de defesa da mulher,
no manuseio da Lei Maria da Penha. As pessoas faziam uma cara, isso é muito sério, né? Como se o que a Michelle pesquisasse fosse engraçadinho e o que eu pesquisasse fosse algo muito sério, muito grave, que não era engraçadinho. E a princípio não pareciam ter correlações, mas estão completamente associados. Quando a Michelle perguntava para as crianças bem pequenas o que era ser princesa, por exemplo, né, e a resposta enfática das crianças muito pequenas era: princesa é ser casada, né? Uau. Que já indicava, que indica uma construção de feminilidade muito associada à manutenção de relações, né? A gente não pode dizer que uma criança de 6, 7 anos está pensando em matrimônio, né? Ela está defendendo o casamento como instituição. Não, mas ela está aprendendo que ser mulher é cuidar dos vínculos, é fazer esse trabalho de manutenção das relações o tempo inteiro. E um adendo, já que a gente trabalha com a intersecção dos marcadores, num país como o Brasil, ser princesa também, as meninas tinham muito claro que era ser branca, ser loira. Isso é uma coisa muito violenta num país majoritariamente não branco, um país que mais da metade da população se autodeclara como negra, preta e parda. E que tipo de construção de autoestima, de relação com a própria imagem, a gente está permitindo que seja trabalhado na cabeça dessas crianças, dessas meninas, quando um dos ideais de feminilidade é a princesa e é inalcançável, né? Indesejavelmente inalcançável também, eu diria, mas sem uma construção de uma outra narrativa, né? Então a coisa do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, porque não é nem sequer só branco, é loiro, quanto mais branco, né? É um loiro nórdico. E magra, a coisa do corpo, relação com o corpo, as meninas já muito pequenas falando de dieta, de estar gorda, e a gente sabe os números que a gente tem, por exemplo, de doenças que têm a ver com transtornos alimentares, enfim. Isso tudo aparece na pesquisa da Michelle, que a princípio parece uma pesquisa inocente com crianças e princesas, né? E também os meninos, como eles se recusavam a ver os conteúdos das princesas, como eles iam fazendo um certo exercício de masculinidade a partir da violência, né, os materiais que são apresentados para os meninos e são de brigas, de a violência como forma de resolver conflitos, né? Na pesquisa da Michelle aparecia muito a figura dos heróis como contraponto à princesa. E aí eu conto na minha dissertação que certa vez numa delegacia, que as delegacias de defesa da mulher aqui em São Paulo se chamam DDM, em outros estados são conhecidas como DEANs, delegacias especializadas no atendimento a mulheres. Inclusive no Rio, eu sou carioca, mas moro em São Paulo há muito tempo. A gente nem percebeu, Bia, com esse seu sotaque. Eu oscilo entre... Quando eu fico mais nervosa, eu fico mais carioca. Vocês vão perceber. Quando o assunto me deixa brava, eu começo a falar: garota, nada a ver aqui isso. Enfim, em uma das delegacias, né, tinha uma escrivã que era psicóloga, e ela tinha, por livre e espontânea vontade, começado uma iniciativa de levar brinquedos da filha dela e dos sobrinhos que eles não queriam mais, deixavam numa caixa, porque as DDMs, elas recebem crianças também que passam por violência sexual, e muitas crianças que vão acompanhando as mães que vão fazer registro, prestar depoimento nos processos de violência doméstica. E crianças também que sofrem maus tratos, aliás, porque as DDMs recebem crimes contra crianças e adolescentes. Então tem muita criança dentro das delegacias e não tem nada para elas fazerem, a burocracia da delegacia é demorada, não é um espaço convidativo para ninguém, quanto mais para criança. Então essa psicóloga teve a ideia de levar os brinquedos e ela botava numa caixa e as crianças pegavam os brinquedos e ficavam brincando, uma mini brinquedoteca improvisada. E um brinquedo que fez muito sucesso era uma fantasia da Cinderela, aquela roupa azul que a Cinderela usa no baile. E a Michelle contava muito na pesquisa dela como a Cinderela era uma referência importante para as meninas com que ela pesquisava, e ela se surpreendia porque a Cinderela é um filme de 60, né? Se a gente parar para pensar, que conteúdo midiático de 1960 ainda tem o mesmo impacto de crianças, né? E ela estava pensando, gente, imagina, a Cinderela, a mãe da Michelle nem era nascida e a Cinderela já existia como o filme, né?
que é uma história, uma história de tradição oral, europeia, enfim, tem uma série de coisas, mas o filme da Disney mesmo, da princesa. E aí eu tava na delegacia vendo uma menina com ela se encantou com aquele vestido da Cinderela, um azul muito chamativo mesmo. Ela vestiu o vestido e ela girava. Da mesma forma que a Michelle contava das meninas brincando na escola, era aquela menina que acompanhava a mãe, que fazia um BO. Enquanto eu olhava aquela menina girando com aquele vestido, uma das delegadas parou do meu lado e falou: "Você tá vendo? Aí tá minha futura cliente aqui da delegacia." E eu olhei pra ela, assustada, ela falou, sabe por quê? Essa menina já aprendeu que ela tem que fazer de tudo pra manter o marido. É ela que vai estar aqui daqui a 15 anos dizendo que, né, ela não sabe mais o que fazer pra sair de uma relação violenta, pra melhorar, porque isso é uma questão, né? Muitas mulheres que buscam o auxílio dos serviços da justiça não é pra terminar a relação, mas é pra melhorar aquele sujeito, porque percebe-se que o mais importante é a manutenção da família. Aliás, deixa eu ficar bem nervosa e bem carioca. Ontem a ministra da Família, Damares, que anunciou o programa do governo federal, o programa, a campanha do governo, suposta campanha, que é só um monte de pôster dizendo para ligar para serviços que já existem e que não dão conta nem de atender a mulher a partir de uma lógica multidisciplinar, nem de ouvir a complexidade das situações que as mulheres em situação de violência estão sofrendo, e ainda mais em situação de pandemia. Sim. Bom, a fala da Damares é alguém que reproduz normativas de gênero muito restritivas. Ninguém está dizendo que não tem que ter homem e mulher, ninguém está dizendo que você não tem que ter o que você acha que é melhor, mas a gente está dizendo que a sociedade é plural, há várias formas de ser mulher, há várias formas de ser homem, umas não são melhores do que as outras e todas têm que ter acesso aos direitos fundamentais. Essa é a discussão. E a Damares falou que a prioridade, muitas vezes, como ela repete, no embate à violência doméstica, no caso do governo Bolsonaro, é a manutenção da família. Né? E a manutenção da família, muitas vezes, vai de encontro ao direito da mulher. Né? Se a família é o lugar onde a mulher mais morre, onde ela sofre violência sexual, onde ela... Enfim. E aí, quando a delegada me falou isso, da menina que estava dançando com aquela roupa da Cinderela, e eu conto isso na dissertação, ela também virou um livro. Eu não tenho mais exemplares, senão eu te dava um, gêmea. Não tenho mais, porque já fiz todos. Mas eu posso te dar o link. Ótimo. Do livro. E é assim que a gente percebe como coisas tão simples como a gente ensina para crianças muito pequenas o que é ser uma mulher, o que é ser uma mulher de respeito, uma mulher, né, mais correta, isso impacta o resto da vida das pessoas, isso atravessa a sociedade de forma muito profunda. E isso impacta como a gente, inclusive, lida com pandemias, né? Para muita gente foi surpresa quando a China começou com as medidas de distanciamento físico e começaram a vir as notícias da China de aumento de pedido de divórcio e de aumento em situações de violência, e depois na Itália, na Espanha, na Inglaterra, os números são altíssimos. Por exemplo, só em abril a polícia de Londres fez 100 prisões por violência doméstica por semana. Foram mais de 400 no mês de abril, só na cidade de Londres. Os números dos Estados Unidos também são aterrorizantes, que agora é o epicentro da pandemia. A gente que trabalha com esse assunto, a gente já imaginava que era uma tempestade perfeita. Você coloca a pessoa em casa 24 horas na situação onde ela está em maior risco. Né? Ao mesmo tempo, em nenhum momento, nenhuma profissional ou militante de direitos de mulheres ou que trabalha com violência doméstica e familiar contra mulheres falou contra as medidas de distanciamento e o próprio lockdown. Pelo contrário, isso não é um motivo para se colocar contra essas medidas, mas é para pressionar o Estado, as políticas públicas e a sociedade civil a pensar respostas mais emergenciais, porque a gente já precisa. O Brasil é o 5º país no ranking de feminicídios no mundo. Uma mulher é espancada no Brasil a cada 4 minutos. Então, nós temos números de pandemia.
para a violência Sim. contra a mulher no Brasil. É uma pandemia, né? Inclusive antes do coronavírus, né? A violência contra a mulher. São Né? duas pandemias, né? Como Sim, a sim. ONU Mulheres, inclusive, vários entes do sistema ONU, né, usam essa metáfora, porque pandemia pressupõe uma doença contagiosa, né, e a gente não pode dizer, do ponto de vista biológico, que a violência contra a mulher é contagiosa, ainda bem. Mas mesmo não sendo, os números delas são números de pandemia, são números de doenças descontroladas. Então, a gente enfrenta um encontro entre duas pandemias, né? E é muito importante, eu tenho trabalhado como voluntária num projeto que chama Justiceiras. A gente, se você puder, Mari, depois deixar o contato, Com certeza. iniciativa de uma série de profissionais realizados por uma promotora de justiça e uma advogada, que reúne voluntárias da área do serviço social, da psicologia e do direito, fazendo atendimentos pelo WhatsApp, no Brasil inteiro. Eu tenho trabalhado com análise de fluxo, com os números. Nós já temos nós estamos caminhando para 500 atendimentos. Nós começamos a atender no final de março. Isso é muito grande. É um número muito grande. Atendimentos quer dizer de mulheres que pediram ajuda. O número de diálogos, né, de interações são muito maiores, porque passa-se pelo serviço social, se pede, se é considerado necessário, o atendimento psicossocial, fala-se com os profissionais da psicologia, tem algumas médicas também, porque, aliás, uma questão é que tem aparecido muitas mulheres com ideação suicida, né? Então, a gente tem uma demanda alta por psiquiatras, quem conhecer psiquiatras que estiverem disponíveis para fazer um trabalho voluntário. Sempre é mais difícil conseguir médicos e médicas para trabalho voluntário, é impressionante, assim, os profissionais que menos aparecem para trabalho voluntário. E em relação à violência doméstica, tá? Não posso falar em tudo. E a gente, nas Justiceiras, mesmo assim, é uma iniciativa. A gente sabe que só denunciar, como é a campanha do governo, não é o suficiente, não resolve. Até porque a gente está falando de uma violência que não é como uma violência urbana, um assalto que é um estranho, que você nunca viu, que te rouba o carro, que assalta a sua casa. A gente está falando de famílias, de relações onde tem filhos, onde tem afeto, onde tem amor. Mães e filhos, né, tem muitos filhos agressores, pais agressores. Nós estamos falando de ex-companheiros agressores. Eu estou escrevendo agora um artigo também, um mini artigo, que é sobre a figura do pai dos meus filhos, que tem aparecido muito nas Justiceiras, né? Que não é o seu ex-marido. O pai dos seus filhos é alguém com quem você tem uma relação que vai continuar, né? Enquanto aqueles filhos existirem, de preferência para toda mãe, pelo resto da vida delas. Né? E então não é só denunciar, não é só dizer para a pessoa que está numa situação violenta romper o relacionamento. Isso não rompe a violência. Pelo contrário, muitas vezes o rompimento, quando feito sem uma rede de apoio, leva ao aumento, a uma escalada da violência. Não à toa, a gente assiste na televisão muitos relatos de feminicídio, como você disse, que é o momento da aniquilação da mulher, da aniquilação daquele ser, né? E que são a justificativa, dizem isso. Tem uma crítica enorme aos jornalistas, e as jornalistas colocam: a motivação do crime foi ciúme, ou não aceitou o término na relação. Não, a motivação do crime foi querer matar, querer destruir. A justificativa que a pessoa deu foi essa, mas a motivação do crime, tem várias pessoas que não aceitam o fim da relação, fazem o quê? Ouvem Marília Mendonça, bebe, chora, liga pra... Vão beber com os amigos. Sabe? Chora, faz poesia, né? É isso aí. Não aceitar e achar que você tem o direito de destruir o outro, ou de infernizar o outro, porque a violência psicológica, por exemplo, que a gente tem encontrado muito na Justiceira, e as mulheres falam muito, é morrer um pouquinho a cada dia, né? Ao invés de ser... Mas, Bia, para nós, na psicologia, a violência psicológica ela é base de todas as violências. Exatamente. Assim.
a gente já faz essa leitura que quando a gente faz o atendimento, a gente percebe que precisa haver um enfraquecimento, né? Porque é uma junção perfeita, né? A mulher em situação de violência para esse autor, né? Então ele que manipula e ela que é manipulável, se junta ali naquela relação, né? Então a gente vê que para isso acontecer, porque se eu chegasse para sair com um cara e ele me desse um murro na cara no primeiro encontro, provavelmente você não ficaria com ele. Exatamente. Tem todo o Mas processo de exatamente. sedução e de envolvimento. É, e, e uma coisa que a gente, nas ciências sociais, a gente trabalha. Não há violência sem a violência psicológica, porque senão é um acaso, é Sim. um infortúnio, né? Eu dou sempre o exemplo quando estou em sala de aula, por exemplo, quando você esbarra em alguém, você pode machucar essa pessoa, você esbarrou essa pessoa. Foi uma agressão, uma violência? Não, pode ter sido um descuido, pode ter sido um azar. Quando agora, quando você quer de alguma maneira atacar essa pessoa, você não precisa, inclusive, botar a mão nela. Você pode desqualificá-la de uma série de formas, né? Sim. E por isso que não é só denunciar. Porque denunciar é acessar o sistema de justiça. E o sistema de justiça trabalha a violência a partir da lógica penal, a partir da punição. Né? O que também a não gente resolve. precisa abordar a violência também a partir da perspectiva da saúde, a partir da perspectiva do serviço, de uma perspectiva interseccional que pense como fazer com que essa pessoa acesse os seus direitos, mas também a sua saúde, em que ela se restabeleça, que ela, de alguma maneira, ela tenha uma rede de apoio, autonomia, ou cada vez a autonomia sempre é um horizonte, né? Mas que você possa caminhar nessa direção. E envolve uma série de fatores, envolve afeto, envolve emoções. Muitas isso coisas. Tudo complexifica. Sim, e o empoderamento também, né? Que meio que essa porta de saída, né? Quando a gente pensa no empoderamento econômico, que é algo que ainda vem sendo muito discutido, né? Porque em muitos lugares se faz artesanato, algumas coisas que efetivamente a gente não consegue, ninguém consegue sustentar uma família, né? A mãe não vai conseguir sustentar os filhos, ou às vezes nem se sustentar. Então, concordo quando você diz que traz uma série de questões, né? Para pensar. Mas, e até Bia, porque a gente vê, Mari, a gente que trabalha com essa questão, que, embora é lógico, quanto mais você adiciona camadas de vulnerabilidade, você coloca pessoas em risco maior, mas a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela acontece em todas as classes sociais, ela acontece com mulheres indígenas, com mulheres brancas, com mulheres negras. Acontece que quando você adiciona camadas de vulnerabilidade, você torna para determinadas pessoas mais difícil acessar direitos. É mais difícil acessar direitos. Né? Então, vou dar um exemplo de uma situação nas justiceiras, sempre preservando o anonimato, mas, por exemplo, que acho que mostra bastante uma série de dificuldades que a gente enfrenta, né? Primeiro é que, assim, ótimo que nós temos as tecnologias digitais, nós temos a internet, os smartphones, né? Funcionando hoje no contexto dessa pandemia, na época da gripe espanhola não tinha, né? Mas o que acontece? Primeiro, essas tecnologias elas não são distribuídas de forma igual. Primeiro, porque elas não são nem direitos, elas são bens de consumo, né? Então, uma série de pessoas não tem o smartphone, não tem acesso à internet de qualidade, não tem, quando tem um 3G com uma instável, que não acessa uma série de sites. A gente viu isso na questão do acesso ao auxílio emergencial do governo. A gente vê isso muito nos justiceiras, que tem mulheres que elas entram em contato com a gente, só que ela tem os horários do dia, dependendo se ela está na casa dela, não pega a internet. Então ela tem que ir na casa de uma amiga ou em algum lugar de comércio que tem Wi-Fi. A gente tem um caso de uma senhora que a gente atende, que é uma senhora que ela é analfabeta funcional. Então, qualquer coisa que envolve um texto maior, uma escrita maior, a gente se comunica com ela por áudio. O áudio é mais pesado, ela não tem uma internet móvel de qualidade, nem um celular. Isso em São Paulo, hein, gente? Isso em São Paulo. Sim. Sim. Na cidade de São Paulo. E ela é uma trabalhadora doméstica que não foi liberada do trabalho.
né? Então ela tem que se locomover. Ela é uma mulher com mais de 50 anos, com comorbidades, ela tem diabetes, uma série de coisas. E então, quando você vai pensando nas camadas dos marcadores que atravessam essa mulher, ela é evangélica, ela recebe muitas conselhos de que ela tem que orar para que mude o comportamento. Sim. Então, é uma pessoa cujos marcadores colocam numa situação de muito risco nesse momento agora. Sim. Extremo risco, né? Extremo risco. E que a gente tem, e é um ex-marido, não é uma relação, é um ex-marido. E eles coabitam porque eles não têm condições de ter um segundo. É o imóvel que eles construíram juntos, do ponto de vista do direito, é tão dele quanto dela. Sim. E a gente tem várias situações assim, assim, pressionam. Então, assim, e aí a gente vê também a própria questão de, embora eu tenha começado falando que nós não podemos subestimar o papel do contato que seja mediado pela tecnologia, né? Mas nós também não podemos esquecer que o acesso à tecnologia no Brasil é muito desigual. E também se relaciona com essas desigualdades que têm a ver com os marcadores. Então, agora nós estamos vendo essa discussão sobre o adiamento ou não do Enem, que, a meu ver, é indispensável para não tem nem o que discutir, né? Como diz o clichê, não sei como a gente está discutindo isso. Inclusive, eu estava vendo nossos números, se nós vamos falar de educação, de EAD, se nós vamos falar de Enem virtual, nós temos que garantir o acesso à internet como um direito fundamental. Como é que um direito fundamental está ligado a um consumo de um bem que é caro? O smartphone. Eu estava fazendo um estudo, Bia, sobre isso, porque eu tô tentando fazer uma webinar sobre educação. E aí eu estava estudando e estava assistindo uma webinar que a deputada Tabata estava fazendo, inclusive. E aí eu choquei quando um deputado trouxe que 80% dos alunos estão sem acesso à internet. Eu falei, como assim, gente? 80%, que é muita coisa, porque, né? Além disso, se você olhar, exatamente, se você olhar assim, os dados estatísticos sobre acesso à internet no Brasil, você tem que quase 70% dos brasileiros, o principal meio de acesso é a partir do celular. Isso quer dizer o quê? Que é uma conexão já mais fraca, uma conexão móvel. Exatamente. Quando você vai para as classes mais baixas ou para um território rural, você vai falar de celulares que não têm capacidade até... a gente já tem que falar de luz, né, também, né, Bia? E a gente tem que falar de luz, né? Porque a gente tem que lembrar que tem gente que não tem luz ainda, né? Exatamente. O governo antepassado estava com um programa de levar a luz elétrica para a população, né? Como é que em menos de 10 anos as pessoas acham que você vai implantar um sistema educacional baseado na internet? Porque no Justiceiras, por exemplo, a gente pede para que as mulheres preencham um formulário super simples do Google Forms, para a gente ter informações básicas, né? E algumas, a internet delas não permite que elas abram um formulário, porque ele só serve para o WhatsApp. Porque são esses pacotes que as operadoras vendem, que é WhatsApp ilimitado, Facebook ilimitado, mas não tem acesso ao Google. E sem contar que, quando a gente está falando de tecnologia... nós agora estamos fazendo uma live pelo Instagram. A gente não paga nada para usar o Instagram. Mas o Instagram é uma empresa, né? Quando você não paga, o produto é você. Então, nós também temos... Nem começamos ainda a falar, mas há uma série de iniciativas que estão falando de segurança de dados, né? Do que a gente... Nossa, nem me fala. Eu assisti aquele documentário do Privacidade Hackeada, e aí eu vou fazer uma live só sobre fake news. Estou aguardando respostas, mas eu quero trazer pessoas que realmente têm uma forte influência, sofreram muito com isso e tiveram que tomar posições de abrir fundações, institutos, de apoiar, porque realmente a segurança de dados é um ponto muito importante. Mas, Bia, eu vou te falar uma coisa. Como a gente está chegando no final, eu vou ter que... Não, eu sei. E esse tema da violência tem muitos desdobramentos, eu sei disso. Tem inúmeros desdobramentos. Mas antes de terminar, e aí eu vou te dar 2 minutos, Bia. 2 minutos para dar tempo da gente finalizar, fazer com a mensagem final.
Eu quero fazer uma mudança de assunto assim brusca, gente. É assim mesmo, que é isso, né? A live a gente fala sobre várias coisas. Posso fazer uma E eu pergunta? queria. Eu tô muito, Claro! eu tô muito escura. Ah, você agora tá no escuro. Não, agora você tá no Eu não escuro. sei o que aconteceu. Eu não fiz nada na luz da minha casa. E agora virou a câmera. Calma, deixa eu ver. Vou... Melhorou. Melhorou um pouco, melhorou um pouco. É que tinha ficado no escuro, deu um escuro, assim, como se tivesse saído, ido pra sombra. Eu não Mas, entendi o que então, aconteceu. deixa eu te perguntar. É o seguinte, eu quero falar, Mia, porque é isso. Você é uma antropóloga social e a gente eu e minha mãe temos uma angústia em comum. E foi uma discussão que a gente teve ontem. Eu falei, vou perguntar para a Bia. Então, eu não posso terminar a live sem perguntar para você, Bia. Que é o seguinte, mitos. Eu tinha falado para você que eu ia perguntar sobre isso, né? Mitos e heróis ídolos, como queiram chamar. Eu acho que o Brasil tem um... E aí eu estou falando realmente de um lugar super do senso comum. Não li, não pesquisei nada sobre isso. Se eu estiver falando uma bobagem, você pode me corrigir. É o seguinte, a minha mãe falou que ela acredita, inclusive, que as pessoas precisam de ídolos, porque se elas tiverem ídolos, elas vão seguir melhor, elas vão ter um espelho para elas seguirem melhor, para elas serem melhores, se elas tiverem bons ídolos, que as levem a fazer coisas certas. Para mim, assim, pensando como psicóloga, não faz sentido isso. Porque para mim, primeiro que assim, as pessoas elas são responsáveis pelas suas escolhas, né? Eu sei que tem um âmbito que é coletivo, mas sempre quando a gente implica coisas coletivas, ela tem desdobramentos complicados da gente pensar assim, né? E a gente vê isso aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos. Eu não quero dar nenhum exemplo político, porque a questão não é essa. Eu podia falar de esporte, eu podia citar vários exemplos. Assim, a gente tem vários exemplos aqui no Brasil, né? Veste camisa, a pessoa ela toma uma decisão razoável ou que faz parte do trabalho dela, ela vira um herói nacional. E eu não consigo entender isso, né? Como é que a gente trata políticos como heróis nacionais, né? Como a gente trata, sei lá, jogadores de futebol como heróis nacionais. Então, para mim, são umas coisas que são meio bizarras, assim, essa é a palavra, do encontro outra. E eu preciso da antropologia para me ajudar. Bia, o que você pensa sobre mitos e heróis? E se Olha você só. cair, eu vou te trazer de novo. Porque você vai ter que me Meu responder. céu, você me fez uma pergunta de concurso. Porque mito é um conceito antropológico. Vamos segurar mito aí, que sobretudo para quem trabalha com mitologia, cosmogonias e cosmologias ameríndias, tem muita coisa para dizer aí. E como a antropologia lida com a própria noção de mito. Mas vamos falar dos heróis, né? Até pegando o gancho que a gente estava falando sobre a construção das feminilidades associadas às princesas, e a gente falou da figura do herói, né? Dos meninos construindo a masculinidade com a figura do herói. A figura do herói, eu acho ela uma figura bastante problemática na própria construção de masculinidade, porque é lógico que quando a gente é adulto e a gente vai assistir os últimos filmes do universo Marvel, não vou falar contra, tá? Eu gosto dos filmes do universo Marvel. A gente percebe que o Homem de Ferro, ele é um herói, mas ele é mulherengo, ele não leva as coisas meio a sério, ele é irresponsável, ele é um playboyzinho, o Capitão América é muito idealista. Mas quando a gente é criança, a gente não vê nuance. A gente vê um Sim. binário entre vencer e perder. Isso e debater na nossa construção como sujeito, o que significa perder, o que significa estar errado, e a própria nuance que o mundo não é construído num binarismo entre poder e não conseguir, que é um gradiente nesse meio do caminho, é fundamental para que a gente saia de ciladas que a gente encontra na vida adulta. E uma delas, o herói, o que é o herói? Ele é só mais um exemplo de uma solução rápida e fácil, né? Como a cloroquina. Né? O herói é alguém que vai aparecer e vai resolver tudo. Seja o super-homem, seja é uma ilusão, basicamente. Ele não é nem nenhuma ilusão. A gente não pode dizer que é totalmente... Bom, a cloroquina a gente pode dizer baseado em estudos que ela não tem absolutamente nenhuma correlação com eficiência e eficácia no tratamento. Mas a gente não pode dizer que é impossível, só que é muito improvável. E que o mundo se resolve. As coisas são muito mais complexas do que aparecer uma solução, do que uma pílula para emagrecer, né?
que uma solução para sair da depressão. Hipnose para sair da depressão, por exemplo. Sim. O problema dessa narrativa do herói é achar que é possível uma solução fácil. Uma coisa que tem me deixado bastante agoniada como cientista social agora é ver as pessoas falando. Quando acabar a pandemia, quando acabar a Covid, quando acabar a quarentena, ele não vai a gente vai cair, eu vou te trazer de volta, tá, Bia? Que a gente vai cair em 24 segundos. Mas aí eu trago de volta para você ter concluído. Bom, enfim, mas é isso que eu ia falar. Então, eu acho que isso vem de uma tentativa, talvez, eu não sei, não sou das áreas psi, mas da gente tentar achar conforto em soluções rápidas. Sim, com certeza, faz total sentido. Elas reconfortam, mas